continua repercutindo em escala mundial a declaração do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o conflito entre Israel e a Palestina, na localização da faixa de Gaza, onde se concentra o grupo revolucionário Hamas. No domingo 18, em entrevista coletiva durante viagem oficial à Etiópia, o presidente Lula criticou a operação israelense em Gaza, fazendo um paralelo entre a morte de palestinos e o extermínio de judeus na Alemanha nazista de Adolf Hitler. No Brasil, movimentos sociais, sindicatos, lideranças políticas e entidades que representam israelenses, judeus e palestinos se manifestaram sobre o tema, criticando ou defendendo o teor do comentário do presidente. O professor Emanuel Furtado Filho, chefe do Departamento de Direito Público da UFC, pontua algumas questões para que se tenha uma devida compreensão da fala de Lula. No ano passado, o grupo terrorista Hamas invadiu o território israelense, matando cerca de 1.500, 1.400 pessoas, fazendo outras centenas de reféns. E como reação, sob a justificativa de acabar com esse grupo terrorista, o Estado de Israel tem usado o seu poderio bélico em ações militares no território da Palestina. Ações essas que têm causado milhares de mortes de palestinos. No primeiro momento, a população da Palestina foi obrigada a abandonar os seus lares para se refugiar na fronteira com o Egito, uma verdadeira migração forçada de milhões de pessoas, sem abastecimento de água, sem alimentos, sem medicamentos, sob a espreita de bombas e fuzis do exército de Israel. Então, para que o ouvinte possa ter a devida compreensão da fala do presidente Lula, é importante pontuar algumas questões. Em primeiro lugar, é importante que se diga o óbvio, que o povo que vive em Gaza, de maioria árabe, não se confunde com o Hamas. E que o povo de Israel, sua maioria judeu, não se confunde com o Estado de Israel. Né? Então, dito isso, é importante também acrescentar que, mesmo as guerras, elas têm as suas regras. Existe todo um campo do direito internacional, normalmente conhecido como direito humanitário, que dispõe sobre o que se pode e o que não se pode fazer numa guerra. Essas regras sobre a guerra são fruto de costumes internacionais e também de tratados, tendo aí como destinatários os estados, dentre os quais cabe destacar as 4 convenções de Genebra de 1949 e os seus protocolos adicionais. Pelo que temos acompanhado das notícias do conflito, é possível afirmar que o Estado de Israel tem violado sistematicamente regras destas convenções, as quais, aliás, diga-se de passagem, ele, o Estado de Israel, ratificou, logo se obrigou a cumprir. Guerra por essas convenções se executa entre militares e não acometendo civis. É o princípio da humanidade. O direito internacional proíbe as penalizações coletivas, ou seja, os civis não podem ser o alvo do Estado inimigo. Assim, por exemplo, a conduta de impedir o acesso de combustível, de gás, de água, eletricidade, alimentos, auxílio humanitário, medicamentos no território da Palestina se configura como um crime de guerra. A gente deve lembrar que Israel, mesmo antes do conflito, já controlava todas as fronteiras de Gaza. Isso já ocorre há 16 anos. Né? Só que atualmente tem sido perpetrado o que o direito internacional chama de bloqueio total à região, né? Deixando a população civil, portanto, sem recursos básicos para a sobrevivência, o que é uma violação cabal ao direito de guerra. Outras violações às convenções de Genebra podem ser apontadas pelo Estado de Israel, né, pela ação do Estado de Israel, são, por exemplo, o ataque a civis, a escolas, a hospitais, a pessoal médico. Né? Isso é terminantemente proibido pelo direito de guerra, né? Em que pese, né, a autoria desses atos ter sido negada por Israel. Além dessas convenções, pode-se também pensar
para o caso na aplicação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, aplicando-se o Estatuto de Roma. E aí seria possível verificar, por exemplo, a existência dos chamados crimes contra a humanidade, já que está havendo homicídios civis, a transferência forçada de população, né, atos que afetam gravemente a saúde física e mental do povo palestino. E também pelo Estatuto de Roma seria possível pensar na existência do crime de genocídio, né, se verificada evidentemente a intenção do Estado de Israel de destruir a população palestina, no todo ou em parte, ou mesmo diante das graves ofensas à integridade física e mental da população palestina, ocasionadas pelos ataques e pelo cerco israelense a Gaza, se pode sim cogitar a existência do crime de genocídio. O que se entende por genocídio, né, o emprego dessa expressão genocídio, remonta ao início do século XX. Né? Foi um advogado polonês, judeu, radicado nos Estados Unidos, que, estudando o caso do chamado massacre armeno de 1915, que aconteceu ali durante a Primeira Guerra Mundial, né, passa a traduzir a ideia de que o ataque a um grupo específico, a um grupo étnico, a um grupo racial, a um grupo religioso específico, equivale a atacar toda a humanidade, cunhando assim a expressão genocídio. Né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, diante do Holocausto, aliás, a palavra holocausto, né, ela vem do hebreu, né, que significa destruição, ruína, catástrofe. Né? Então, com o Holocausto judeu promovido pelo regime nazista na Alemanha, terminada a guerra, a Organização das Nações Unidas, a ONU, cria, né, a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, em 1948. E é esse o texto que, juridicamente, nós temos para orientar, juntamente com o Estatuto de Roma, a ideia do que seria genocídio, que é essa ideia a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, um grupo étnico, um grupo racial, um grupo religioso. Então, as falas proferidas pelo presidente Lula, né, foram, na verdade, pelo menos no meu modo de entender, uma comparação entre um genocídio, o Holocausto, né, alemão, né, promovido pela Alemanha nazista, e o que ocorre hoje em Gaza, que na visão do presidente Lula se trata também de um genocídio, e há subsídios para se concordar com essa visão, sim, pelo que nós podemos acompanhar do conflito. Agora, o que chama a atenção em termos de repercussão dessa fala do presidente é que o que tem causado perplexidade em muitos analistas, muitos comentaristas que a gente tem observado, não é o fato de milhões de pessoas estarem dentro de uma condição de bloqueio, né, de uma condição de extermínio, digamos assim, com milhares já de mortos, dentre eles crianças, mulheres, enfim, civis. Isso não choca tanto quanto comparar um genocídio a uma circunstância que pode sim ser encarada como um genocídio. Né? Mas não é surpresa que o presidente Lula esteja se portando dessa maneira, buscando ser uma voz importante, né, trazendo o Brasil para um lugar importante de tentativa de mediação do conflito e agora de chamar a atenção do mundo, né, para essa incoerência, né? Principalmente, por exemplo, os países europeus, que são o berço dos direitos humanos, né, uma postura mais enfática de crítica à postura do Estado de Israel era, no mínimo, esperada, já que se trata de um ataque sistemático aos direitos humanos, o que ocorre hoje em Gaza. Então, desde o primeiro mandato, o presidente Lula, quando o ministro das Relações Exteriores era o Celso Amorim, né, ele tem cunhado até a expressão política externa ativa e altiva, no sentido de que o Brasil, ele tanto tem um papel ativo
por exemplo, nas resoluções de conflitos mundiais, como ele também tem um papel altivo no sentido de ser uma liderança na América Latina, ter orgulho dessa liderança e não aceitando mais o papel de coadjuvante, nem muito menos de certa subordinação aos chamados países desenvolvidos. Então, eu diria que a postura do presidente Lula é coerente com uma política externa ativa e altiva, que é o que ele, a forma como ele conduziu as relações internacionais desde o seu primeiro mandato. Fátima Leite, para a Rádio Universitária FM.